Ross James Brown nasceu em Lancashire, região metropolitana de Manchester, no dia 23 de novembro de 1954. Ainda criança, se interessou por engenharia e frequentemente visitava o Bellevue Stadium para assistir às mais diferentes modalidades de automobilismo. Aos 17 anos, foi contratado pela United Kingdom Atomic Energy Authority como aprendiz de ofício mecânico. Morando em Reading, acabou atraído por um anúncio de Frank Williams para sua equipe, que tinha sede na mesma cidade. A vaga era de fresador, uma das habilidades que ele aprendeu quando se especializou em engenharia mecânica em Harville. Eu sou Rodrigo Vilela, está começando mais um Personagem de Terça. E antes de continuar, claro, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Sua carreira no automobilismo seguiu em 76, quando ele se juntou à March como operador de fresadora. Na mesma equipe, só que na Fórmula 3 britânica, foi mecânico. Não demorou muito e Brown foi contratado em 78 como maquinista para a recém-formada equipe Williams. Ele rapidamente subiu na hierarquia, trabalhando no departamento de pesquisa e desenvolvimento com Frank Derny como aerodinamicista no túnel de vento da equipe. Ficou por lá até 84 e nesse período viu os dois primeiros títulos do time, com Alan Jones e Keke Rosberg. Depois passou pela Lola Haas, não atual, mas em um time de Carl Haas, que depois faria gigante sucesso na IndyCar ao lado de Paul Newman. Claro que devido à estrutura limitada não obteve grandes resultados, assim como na sua passagem pela Arrows entre 87 e 88. No ano seguinte saiu da Fórmula 1 e foi para o WSC, na função de projetista-chefe da Jaguar, que conquistou o título de 91 com o modelo XJR-14. No mesmo ano, porém, Ross já estava de volta à categoria máxima dos monopostos. Ele ingressou na Benetton como diretor técnico. Brown trabalhou diretamente com Rory Byrne e ambos formariam uma dupla multicampeã na Fórmula 1. Byrne era o projetista oficial do carro e Brown passou a se destacar, e muito, pelas estratégias elaboradas, muitas delas decisivas. Vale destacar também que o britânico conseguiu convencer Derny a se juntar para ajudar no desenvolvimento do carro e melhorar a organização da equipe. O sucesso foi consequência. Com Michael Schumacher, a equipe de Flávio Briatore conquistou os campeonatos de pilotos de 94 e 95, e nesse último ano levou sua única taça de construtores da história. Aí em 96, Schumacher se mandou para a Ferrari e, claro, vendo a bagunça que era o time vermelho, praticamente ordenou a contratação de Byrne e Brown para fazer parte da equipe italiana. Pedido aceito, afinal a montadora investia tudo o que tinha para que a equipe chefiada por Jean Todt acabasse com um longo jejum de títulos. Brown novamente desempenhou um papel fundamental nos muitos sucessos que se seguiriam para a equipe, e de novo com suas estratégias de corrida reduzia drasticamente a diferença entre os carros na disputa com a Williams e com a McLaren, que eram as equipes a serem batidas no final dos anos 90. E a reconstrução deu seus frutos, e muitos. Em 97, Schumacher disputou a taça contra Jacques Villeneuve até a última corrida em Jerez de la Frontera, e vale pontuar que a desclassificação do alemão por conduta antidesportiva não tem nada a ver com o trabalho de Brown. Em 98, com um carro inferior à McLaren, levou até a última etapa a briga pelo campeonato, e em 99 só perdeu o título de pilotos por conta da perna quebrada em Silverstone e do migué que deu, adiando sua volta às pistas o máximo que pôde para não ajudar Ed Irvine, contrariando Luca de Montezemolo. De novo, ressalto que Brown não teve culpa alguma. No que era sua função, tudo estava bem resolvido. A reconstrução da Ferrari já tinha seu primeiro objetivo atingido, o título de construtores, que não vinha desde 83. Mas é claro que faltava mais. E a taça de pilotos veio em 2000, quando Schumacher passou a ter Rubens Barrichello como companheiro de equipe no lugar de Irvine. A glória estava recuperada e foi superlativada, com mais 4 conquistas duplas consecutivas. De 2000 até 2004 só deu Schumacher e Ferrari. Ross Brown se destacava cada vez mais, muitas das vezes ousando em estratégias que só serviram para elevar o poderio do time italiano na categoria e também o seu status, elevado e rotulado como membro vital do time dos sonhos, como definiu Todt, e que superou até mesmo aquela conhecida pataquada do GP da Áustria de 2002. Em 2005 nada deu certo, mas no ano seguinte, o seu último na Ferrari,
A taça estava nas mãos de Schumacher até o motor quebrar em Suzuka. Quando foi anunciada sua saída da equipe, acreditava-se que ele tiraria um ano sabático, só para permitir que outros membros dos departamentos técnicos da Ferrari avançassem dentro da equipe. De fato, ele ficou um ano ausente, quando retornou à Fórmula 1 em 2008 para ser chefe de equipe da Honda, substituindo Gil de Ferran. Desde que os japoneses haviam comprado a BAR, os carros nunca chegaram nem perto de serem competitivos. Ainda assim, Rubens Barrichello foi ao pódio em Silverstone. Como não havia mais nada para fazer naquele carro e naquela temporada, Brown concentrou todos os esforços para o carro de 2009. O regulamento mudaria muito e o dirigente apostou numa solução que se revelaria brilhante, o difusor duplo. Foi uma brecha de regulamento que ele soube explorar muito bem e o futuro seria promissor. Só que ao final de 2008 a Honda anunciou que sairia da categoria, mesmo com Brown implorando pela continuidade. Não teve jeito, e a saída foi se tornar dono da equipe, adquirindo toda a estrutura por um valor simbólico. O risco de um fracasso existia, mas assim que começaram os testes, a intitulada Brown Racing mostrou que a previsão de Ross estaria certa, e estava mesmo. Jenson Button e Rubens Barrichello reinaram nas primeiras provas do ano, com o britânico vencendo 6 das 7 primeiras corridas. Quando as outras equipes equilibraram seus projetos e melhoraram o desempenho, começaram a vencer corridas. Mas a vantagem da Brown e de Button já era gigante e ele apenas administrou na segunda metade. Barrichello venceu 2 provas nesse período e a Brown faturou tanto o título de pilotos quanto o de construtores. Um assombro. A capacidade de Brown em juntar os cacos de uma equipe de fundo de grid e transformá-la em campeã animou a volta da Mercedes, que fornecia motores para o time e estava desgostosa da parceria com a McLaren. Assim, ao final daquela temporada, os alemães compraram o time. Brown seguiu como chefe de equipe, agora tendo Nico Rosberg e o retorno de Michael Schumacher. Aliás, o heptacampeão elencou como fator principal a continuidade de Brown na estrutura. Não podemos dizer que os 3 anos seguintes foram os melhores da equipe, longe disso. Mas para quem estava afastado oficialmente do esporte a motor há mais de meio século, a evolução foi visível, inclusive com vitória e pódio em 2012. Mas em 2013 começaram a surgir divergências sobre o comando da equipe e Brown vendeu o que ainda tinha de ação na equipe, anunciou sua retirada ao final daquele ano e sua aposentadoria da categoria, mesmo com apelos de Ferrari, McLaren e Williams, que duelaram por uma possível contratação do dirigente. No final de 2016, junto com Adam Parr, Brown lançou um livro intitulado Total Competition, sobre o poder das estratégias na Fórmula 1. Foi quando a Liberty Media adquiriu os direitos da categoria e seu presidente, Chase Carey, não pensou 2 vezes antes de chamar Brown para ser diretor de automobilismo e diretor técnico do grupo. Ross aceitou a proposta, indo de encontro ao seu desejo de fazer parte de alguma função na categoria e não em uma equipe específica. Antes disso, em 2014, ele já tinha sido um dos membros da comissão que investigou as causas do trágico acidente que vitimou Jules Bianchi, em Suzuka naquele ano, além de todas as soluções apontadas. Brown permaneceu trabalhando na categoria por 6 anos, até anunciar sua saída final, em novembro de 2022, de forma definitiva, colocando um ponto final numa carreira de 46 anos na categoria. Óbvio que homenagens nunca faltaram a ele. Além de todas as reverências dentro da Fórmula 1, em 2006 Brown recebeu um título honorário de doutor em engenharia da Brunel University por seus serviços ao automobilismo. Em 2011 veio um segundo doutorado honorário, dessa vez da Heriot-Watt University. Brown também fez muito pelos outros. Em 2010 ele criou o Brown Lifeboat Challenge, que arrecadou mais de 2 milhões e 600 mil reais para financiar a compra de um novo barco salva-vidas para o rio Tamisa, valor esse conseguido em apenas 8 meses. Em 2014 ele se tornou patrono da Hope for Tomorrow, instituição de caridade que fornece unidades móveis de tratamento de câncer, para que eles possam fornecer tratamento em comunidades locais. Na época da Ferrari, com Schumacher ganhando tudo entre 2000 e 2004, não tinha um torcedor comum que gostasse do Ross Brown. A figura dele era ligada a ordens de equipe. Agora, para quem entende de esporte a motor, é notório que se trata de uma das figuras mais importantes, uma das figuras mais bem-sucedidas da Fórmula 1. O título com a Brown já diria tudo, mas toda a carreira dele, todos os títulos conquistados pela Benetton, pela Ferrari,
tudo que ele conquistou. Inclusive o projeto de 2026 tem muito do dedo dele e com certeza é um dos nomes eternos da categoria. Com certeza ele tinha que estar aqui nesse quadro. Semana que vem é a vez de mais uma lembrança. O personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está no TikTok, está nas plataformas digitais e também assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento, a partir das 9 da noite. A gente espera por vocês com muitos likes e comentários, hein, pessoal, para ajudar bastante a gente. Grande abraço e até lá. Tchau!